foi abandonada na chuva, grávida, com 2 filhos pequenos e sem ter para onde ir, até que um fazendeiro solitário mudou o destino dela para sempre. Você consegue imaginar uma mulher de 36 anos sendo expulsa de casa no meio de uma tempestade, com 2 crianças famintas nos braços e a barriga pesada de uma terceira vida? Parece impossível, mas essa história aconteceu no interior do Brasil em 1847. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te emocionar de um jeito que você nunca imaginou. O que aconteceu depois dessa noite de desespero mudou não apenas a vida dela, mas de uma família inteira. E me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo essa história? Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. E se você já passou por momentos difíceis na vida, deixe um comentário contando. Suas experiências podem inspirar outras pessoas. Brasil, província de Minas Gerais, ano de 1847. O céu pesado anunciava tempestade desde o meio da tarde. Naquelas terras de café e fazendas espalhadas, onde as notícias demoravam dias para chegar de uma vila a outra, a vida seguia os ritmos da natureza e das rígidas leis sociais que governavam cada aspecto da existência. Maria das Dores tinha 36 anos e carregava nos olhos o peso de quem já conhecera o fundo do sofrimento. Viúva há 2 anos, desde que uma febre violenta levara seu marido José em apenas 3 dias, ela se vira obrigada a aceitar a caridade dos parentes. Caridade que, como descobriria, tinha um preço alto demais. José fora tropeiro, homem trabalhador, mas sem posses. Quando morreu, deixou apenas dívidas e 2 crianças pequenas, Pedro, agora com 8 anos, e Ana, de 5. Maria estava grávida de 6 meses quando enterrou o marido naquele fim de tarde chuvoso de 1845. Sem ter para onde ir, sem família própria, ela batera à porta do cunhado Antônio, irmão mais velho de José. Antônio era dono de terras modestas, plantava milho e feijão, criava alguns porcos. A esposa dele, Dona Josefina, era uma mulher de língua afiada e coração ainda mais duro. Desde o primeiro dia, deixou claro que Maria seria tolerada, não acolhida. Maria trabalhava de sol a sol. Acordava antes do canto do galo para acender o fogão a lenha, preparar o café, fazer o pão. Lavava a roupa na bica, cozinhava para toda a família, limpava a casa, cuidava das galinhas, ordenhava a vaca. Tudo isso enquanto cuidava dos próprios filhos e carregava no ventre uma terceira vida. Pedro, mesmo com apenas 8 anos, já tinha o olhar de quem crescera rápido demais. Via o jeito como a tia tratava a mãe, as palavras atravessadas, o desprezo mal disfarçado. Tentava ajudar no que podia, buscava água do poço, varriam o terreiro, carregava lenha. Ana, ainda pequena, se agarrava às saias da mãe com medo constante nos olhos. Dona Josefina nunca perdia a oportunidade de humilhar Maria. Durante as refeições, comentava em voz alta que a comida estava rendendo pouco, que certas pessoas comiam mais do que trabalhavam. Quando Maria costurava remendos nas roupas das crianças à luz da vela, Josefina reclamava do desperdício de sebo. Se Maria descansava alguns minutos após horas de trabalho pesado, ouvia comentários ácidos sobre preguiça e ingratidão. Antônio, fraco de caráter, nunca intervinha. Baixava a cabeça e deixava a esposa governar a casa com punho de ferro. No fundo, ele também via Maria e as crianças como um fardo, bocas extras para alimentar em tempos já difíceis. Naquela tarde de março de 1847, a tensão que se acumulava há 2 anos finalmente explodiu. Maria estava na cozinha preparando o jantar. A barriga de 6 meses já pesava e ela sentia dores nas costas. Ana brincava com um boneco de pano remendado no chão de terra batida da cozinha, próxima à mãe como sempre. Na mesa grande de madeira tosca, repousava a panela de cobre que Dona Josefina herdara da mãe. Era sua peça mais valiosa, polida até brilhar, exibida com orgulho. Ana, ao se levantar para mostrar o boneco à mãe, tropeçou na própria saia surrada.
Seu bracinho bateu na beirada da mesa. A panela de cobre oscilou, rolou, caiu. O barulho do metal contra o chão ecoou pela casa como um trovão prenunciando a tempestade. Maria gelou. Ana começou a chorar, mais de susto que de dor. Mas antes que qualquer uma pudesse reagir, Dona Josefina surgiu na porta da cozinha como uma fúria. Seu rosto estava vermelho, os olhos arregalados. Ela olhou para a panela amassada no chão, depois para Ana, depois para Maria. E então explodiu. Sua desgraçada, sua inútil, olha o que você deixou acontecer. Maria tentou explicar, as palavras atropelando-se. Foi sem querer, Dona Josefina. A menina tropeçou. Eu consigo consertar a panela, Consertar? Essa panela era da minha mãe. Valia mais que tudo que você e essas suas crias valem juntas. Pedro apareceu na porta, atraído pelos gritos. Maria fez sinal para que ele ficasse quieto, mas o menino não conseguiu segurar as palavras. Foi sem querer, tia. A Ana é pequena, ela não viu. Cala a boca, moleque! Essa casa não é lugar para vagabundo. Comem do meu pão, gastam minha água, sujam meu chão e ainda destroem minhas coisas. Antônio apareceu atrás da esposa, mas não disse nada. Apenas ficou ali parado, olhos baixos, como sempre. Dona Josefina continuava aos berros. Eu tô cansada de sustentar vocês, cansada de ver essas caras de fome na minha mesa, cansada dessa ingrata que não faz nada direito. Eu trabalho desde que o sol nasce. Maria respondeu, a voz trêmula, mas firme. Faço tudo o que a senhora manda. Nunca reclamei, nunca pedi nada além de um teto para meus filhos. De teto? Você quer teto? Então vai procurar teto em outro lugar. Pega essas crias e sai da minha casa, agora. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Maria olhou para Antônio, esperando que ele interviesse, que lembrasse que José era irmão dele, que aquelas crianças eram sobrinhas dele. Mas Antônio apenas desviou o olhar. Por favor, Maria disse baixinho. Está para chover. Deixa a gente passar a noite, amanhã cedo a gente vai embora. Não, você sai agora, pega suas tranqueiras e desaparece da minha vista. Maria olhou para os filhos. Pedro tinha lágrimas nos olhos, mas tentava se manter forte. Ana chorava agarrada ao boneco de pano. Lá fora, os primeiros pingos começavam a cair. Com as mãos tremendo, Maria juntou as poucas roupas que tinham numa trouxa velha de tecido. Um vestido remendado dela, 2 mudas de roupa dos meninos, um chale surrado. Era tudo o que possuíam no mundo. Calçou em Ana os sapatos furados, que eram grandes demais para ela. Pedro nem tinha sapatos, ia descalço mesmo. Vamos, ela disse aos filhos, tentando soar mais confiante do que se sentia. A gente vai ficar bem. Quando abriram a porta, a chuva já caía forte. A noite começava a descer, trazendo com ela uma escuridão que parecia engolir o mundo. Maria segurou a trouxa com uma mão e a mão de Pedro com a outra. Ana ia no colo, pesada demais para seus braços cansados, mas Maria não a deixaria andar na lama. Dona Josefina bateu a porta com força atrás deles. O som ecoou na noite como uma sentença final. A estrada de terra rapidamente se transformou em lamaçal. A chuva caía sem piedade, ensopando suas roupas finas em segundos. Maria não sabia para onde ir. Não havia parentes próximos. Os vizinhos mais próximos moravam a léguas de distância, e nenhum deles se arriscaria a desafiar Dona Josefina, acolhendo aqueles que ela expulsara. Pedro escorregava na lama, mas se levantava rapidamente, sem reclamar. Ana chorava no colo da mãe, tremendo de frio. Maria sentia a chuva penetrando até os ossos, o peso da barriga puxando para baixo, as pernas fracas ameaçando ceder a qualquer momento. Eles andaram. Não sabiam quanto tempo. Podiam ter sido minutos ou horas. A noite estava completamente fechada, e só os relâmpagos ocasionais iluminavam a estrada por breves segundos. Foi quando Maria viu a grande árvore. Um ipê velho e retorcido, com copa densa que oferecia alguma proteção da chuva.
Ela correu até lá, ou melhor, se arrastou, cada passo um esforço monumental. Sob a árvore, no espaço relativamente seco contra o tronco grosso, Maria se deixou cair. Abraçou os 2 filhos contra o peito, tentando aquecê-los com o próprio corpo. Pedro tremia descontroladamente. Ana tinha os lábios roxos. "Mãe!" Pedro sussurrou. "A gente vai morrer?" Maria sentiu algo se partir dentro dela ao ouvir aquela pergunta na voz do filho. Ela apertou os 2 com mais força, as lágrimas se misturando à chuva em seu rosto. "Não, meu filho, a gente não vai morrer. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora." Mas naquele momento, ensopada, com fome, sem abrigo, com 2 filhos pequenos e uma terceira vida crescendo no ventre, Maria não tinha certeza se acreditava nas próprias palavras. Ela fechou os olhos e fez a única coisa que ainda podia fazer. Orou. "Senhor", ela sussurrou para a noite tempestuosa, "se há algum propósito para tanto sofrimento, mostra para mim. Eu aguento passar fome, eu aguento ser humilhada, eu aguento qualquer coisa, mas não deixa meus filhos morrerem de frio nessa estrada. Por favor, manda alguém, manda um milagre." O vento uivava entre os galhos, a chuva continuava implacável, e no meio daquela escuridão toda, Maria das Dores abraçou seus filhos e esperou. Pelo amanhecer, pela morte, por qualquer coisa que viesse primeiro. Naquela noite, Maria acreditou que não veria o amanhecer, mas o destino tinha outros planos, e eles viriam montados em um cavalo. A algumas léguas dali, em uma fazenda de café de tamanho mediano, Joaquim Alves da Silva alisava o pelo de seu cavalo Tempestade na cocheira. Aos 45 anos, Joaquim era um homem de estatura mediana, ombros largos de quem trabalhava a terra, mãos calejadas, mas precisas. Seus cabelos já mostravam fios grisalhos e seus olhos castanhos carregavam uma tristeza permanente que os anos não conseguiam apagar. A fazenda de Joaquim tinha cerca de 50 alqueires de terra, plantados principalmente com café, milho e feijão. Não era das maiores da região, mas era bem cuidada e dava lucro modesto. Ele empregava 2 trabalhadores fixos, José Inácio e Manuel, ambos homens de confiança que viviam em uma pequena casa nos fundos da propriedade. A casa principal era simples, mas sólida, construída em pau a pique e adobe, com telhado de sapé. Tinha 4 cômodos, uma sala, uma cozinha e 2 quartos. Grande demais para um homem sozinho, mas Joaquim nunca se deu ao trabalho de ocupá-la toda. Vivia praticamente só na cozinha e em um dos quartos. O resto da casa permanecia fechado, como um mausoléu de memórias que ele preferia não visitar. Joaquim era viúvo há 5 anos. Sua esposa, Isabel, morrera durante o parto do primeiro filho. A criança, um menino que ele mal teve tempo de ver, não sobrevivera nem 2 horas. Em um único dia, Joaquim perdera toda a família que tinha. Nos primeiros anos, ele quase enlouquecera de dor e solidão. Jogava-se no trabalho de sol a sol, exaurindo o corpo na esperança de cansar a mente. Mas as noites eram longas, e a casa vazia ecoava com o silêncio de tudo que poderia ter sido e nunca seria. Com o tempo, a dor aguda se transformou em melancolia constante. Joaquim se fechou. Falava o mínimo necessário. Ia à vila apenas quando absolutamente preciso, evitava festividades e reuniões sociais. Os vizinhos o tinham como homem justo nos negócios, mas difícil de se aproximar. Naquela tarde, Joaquim voltava de uma reunião com outros fazendeiros na vila vizinha. Tinham discutido os preços do café, a qualidade da safra, os problemas com as estradas na época das chuvas. Joaquim contribuíra pouco para a conversa, como de costume, e partira assim que pôde. A tempestade o pegara no meio do caminho. Ele conhecia aquelas terras como a palma da mão, cada curva da estrada, cada árvore, cada pedra. Mesmo sob chuva pesada, Tempestade seguia confiante, respondendo aos comandos sutis do cavaleiro. Joaquim estava pensando em chegar logo, trocar de roupa seca, talvez tomar uma aguardente para espantar o frio, quando ouviu. Era um som fraco,
quase imperceptível sob o barulho da chuva e do vento. Mas estava lá, um choro, não, 2 choros, vozes de crianças. Ele puxou as rédeas, parando a tempestade. Aguçou os ouvidos. Lá estava novamente. Vinha da direção do velho ipê, uns 20 metros à frente. Joaquim desmontou e acendeu a lanterna a óleo que carregava na sela. A luz fraca mal penetrava a cortina de chuva, mas era o suficiente para iluminar o caminho. Ele avançou em direção à árvore, o coração batendo mais rápido, sem que soubesse exatamente por quê. A cena que ele encontrou sob o ipê faria até o coração mais endurecido se apertar. Uma mulher, encharcada, abraçava 2 meninos pequenos contra o peito. Os 3 tremiam violentamente. A mulher tinha os olhos fechados, os lábios se movendo em oração silenciosa. As crianças choravam baixinho, exaustas demais para gritos. Joaquim ergueu a lanterna. A luz caiu sobre eles e a mulher abriu os olhos sobressaltada. Por um instante, eles se olharam. Joaquim viu desespero, medo, vergonha e uma súplica muda naqueles olhos. Ele viu também a barriga inchada sob o vestido molhado. "Quem fez isso com vocês?" As palavras saíram de Joaquim antes que ele pensasse nelas, em um tom que misturava choque e indignação. Maria tentou falar, mas suas palavras saíram em soluços desconexos. Nós, não tínhamos, a senhora mandou." O menino mais velho, Pedro, abraçou a mãe mais forte e fitou Joaquim com uma mistura de medo e desafio, como um filhote protegendo a mãe ferida. Joaquim não fez mais perguntas. Não havia tempo para histórias agora. Aquela mulher estava grávida e passando frio mortal. As crianças pareciam à beira do colapso. Ele tomou a única decisão que sua consciência permitia. "Venham comigo", ele disse com voz firme, mas gentil. "Não é noite para ninguém estar na chuva." Maria hesitou. Aceitar a ajuda de um estranho, uma mulher sozinha com filhos, subia na casa de um homem desconhecido. As regras sociais rígidas da época gritavam contra isso. Mas então Ana soltou um gemido fraco e Maria soube que não tinha escolha. Regras sociais não alimentavam filhos, nem aqueciam corpos gelados. Joaquim, primeiro, pegou Ana no colo. A menina estava leve demais, quase não pesava nada. Ele a acomodou na cela de tempestade. Depois ajudou Pedro a subir, ficando atrás da irmã. Por fim, ofereceu a mão para Maria. "Eu não posso subir no cavalo assim", ela disse, gesticulando para a barriga. "Pode sim. Tempestade é forte e o caminho não é longo. Eu vou a pé ao lado." Maria subiu com dificuldade, sentando-se de lado na cela, segurando Ana e Pedro. Joaquim pegou as rédeas e começou a caminhar, guiando o cavalo pela estrada escura e lamacenta. Durante o trajeto, ele não falou, mas sua mente trabalhava rápido. Quem era aquela mulher? Por que estava na estrada sob tempestade, com 2 filhos pequenos e grávida? Fugindo de quê? De quem? A trouxa velha e as roupas surradas contavam histórias de pobreza. O barriga proeminente e a aliança simples de madeira no dedo indicavam viuvez recente. As marcas de trabalho pesado nas mãos. Joaquim juntava os pedaços e não gostava do quadro que se formava. A fazenda surgiu finalmente através da chuva. E nunca Maria sentira tanta gratidão ao ver paredes e um telhado. Joaquim ajudou todos a descerem. Pedro mal conseguia ficar em pé. Ana estava praticamente inconsciente. "Entrem", Joaquim disse abrindo a porta. "Vou cuidar do tempestade e já volto." A casa estava fria, mas seca. Maria ficou parada na entrada, pingando água no chão de madeira, sem saber o que fazer. Estava dentro da casa de um estranho. Se alguém soubesse, sua reputação estaria destruída para sempre. Mas então olhou para Pedro segurando Ana. Os 2 tremendo tanto que os dentes batiam audíveis, e todas as preocupações com reputação pareceram absurdas diante da necessidade básica de sobrevivência. Joaquim voltou em alguns minutos. Acendeu o fogão a lenha na cozinha, jogou mais gravetos até as chamas crescerem fortes. Pegou cobertores de lã de um baú e estendeu para Maria.
Tirem essas roupas molhadas. Vou preparar algo quente para beberem. Ele virou de costas, dando-lhes privacidade. Maria rapidamente tirou as roupas encharcadas das crianças e as envolveu nos cobertores. Pedro imediatamente se aproximou do fogo, levando Ana com ele. Maria tirou o próprio vestido molhado e se cobriu com um dos cobertores. Pela primeira vez em horas, sentiu o frio começar a recuar. Joaquim preparou chá forte e quente de ervas, adoçou generosamente com rapadura. Serviu em canecas de estanho e entregou uma para cada um. Maria segurou a caneca com as duas mãos, deixando o vapor subir e aquecer seu rosto antes de beber. O líquido quente desceu queimando a garganta, mas era a coisa mais deliciosa que ela já provara. Pedro e Ana beberam avidamente. Cor começou a voltar para seus rostos. Joaquim cortou pão e passou manteiga. Trouxe queijo fresco, rapadura, colocou tudo na mesa. Comam, devem estar com fome. Maria hesitou apenas um segundo antes que a fome ganhasse da vergonha. Os três comeram como se não vissem comida há dias. E, de fato, as refeições na casa de Dona Josefina eram escassas e vigiadas. Joaquim observava em silêncio, o rosto sério, mas os olhos gentis. Quando terminaram de comer, ele falou: "Tem um quarto ali. Podem dormir lá. Amanhã conversamos." "Senhor, eu não sei como agradecer." Maria começou, a voz embargada. "Não precisa agradecer. Qualquer pessoa teria feito o mesmo." Os dois sabiam que isso não era verdade. A maioria das pessoas teria passado direto, fingindo não ouvir os choros na tempestade. Mas Joaquim não disse nada mais. Apenas acenou para o quarto. Maria deitou as crianças na cama, a primeira cama de verdade onde dormiam em 2 anos. Pedro adormeceu quase instantaneamente. Ana se aninhou contra a mãe, seus dedinhos segurando firme o tecido do cobertor, como se temesse que tudo fosse um sonho que poderia acabar a qualquer momento. Maria ficou acordada mais tempo, ouvindo a chuva no telhado, o crepitar do fogo na cozinha. Os movimentos leves de Joaquim, preparando-se para dormir no outro quarto. Ela não conseguia acreditar na mudança dramática das últimas horas. De certa morte sob o ipê para aquele quarto seguro e quente. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo que não conseguia nomear imediatamente. Então percebeu. Era esperança. Pequena, frágil, mas inegavelmente lá. Maria finalmente fechou os olhos e dormiu, com os filhos seguros ao seu lado e a chuva cantando uma canção de renovação lá fora. Mas acolher uma viúva grávida com 2 filhos não seria visto com bons olhos, e as línguas da vila já começavam a se mover. O amanhecer trouxe céu limpo e ar fresco, lavado pela chuva. Maria acordou desorientada, levando alguns segundos para lembrar onde estava. O sol já estava alto. Há quanto tempo não dormia até o sol estar alto? Ela se levantou cuidadosamente para não acordar as crianças e espreitou pela porta do quarto. Joaquim estava na cozinha preparando café. O cheiro forte e convidativo enchia a casa. "Bom dia", ele disse ao vê-la. "Dormiram bem?" "Melhor do que em anos, senhor." Maria respondeu baixinho. "Desculpe ainda estar aqui. Vou acordar as crianças e saímos do seu caminho." Joaquim virou-se para olhá-la diretamente. "Para onde vocês iriam?" A pergunta simples desarmou Maria completamente. Para onde? Ela não tinha resposta. Não havia lugar para onde ir. Lágrimas começaram a descer por seu rosto antes que ela pudesse impedi-las. "Eu não sei", ela admitiu, a voz quebrando. "Mas não posso abusar da sua bondade. O Senhor já fez demais. Eu vou encontrar algum jeito." "Sente-se", Joaquim disse, indicando uma cadeira. Não foi uma ordem, mas Maria obedeceu. Ele serviu café, adoçou, colocou na frente dela. Depois sentou-se do outro lado da mesa. "Conte-me o que aconteceu." Então Maria contou. Começou pela morte do marido, a chegada à casa do cunhado, os 2 anos de trabalho árduo e humilhação constante, a panela de cobre, a expulsão na chuva. As palavras saíram em torrente, como se uma represa finalmente tivesse se rompido. Ela falou de Pedro tentando ser homem antes do tempo,
de Ana perdendo o sorriso, de carregar a nova vida no ventre sem saber como alimentaria mais uma boca. Joaquim ouviu tudo em silêncio, o rosto sério. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um longo momento, o indicador batendo levemente na borda da xícara de café. Você tem algum lugar para ir? Algum parente, amigo? Ele finalmente perguntou. Maria balançou a cabeça. Não, senhor. Meus pais morreram quando eu era jovem. José era filho único, só tinha o irmão Antônio. Eu não tenho ninguém. Joaquim assentiu lentamente, como se tomasse uma decisão. Então fiquem aqui, pelo menos até o bebê nascer. Depois vemos o que fazer. Senhor, eu não posso. O que vão pensar? Uma mulher sozinha morando na casa de um homem? Eu sei o que vão pensar, Joaquim disse calmamente. Vão pensar o pior, porque é isso que as pessoas fazem. Mas isso é problema meu, não seu. Você está grávida com 2 crianças sem ter para onde ir. Eu tenho uma casa com quartos vazios. A matemática é simples. Mas sua reputação, minha reputação, Joaquim disse com um sorriso amargo, já está estabelecida. Sou o viúvo solitário que mal fala com ninguém. As pessoas já falam de mim de qualquer jeito. Algumas fofocas a mais não vão mudar nada. Maria não sabia o que dizer. A oferta era generosa demais. Perigosa também. Para ela, principalmente. Uma mulher sozinha, aceitando moradia de um homem, mesmo que ele fosse viúvo, mesmo que ela estivesse grávida. As línguas não teriam piedade. Como se lesse seus pensamentos, Joaquim continuou. Sei que não é ideal, mas qual é a alternativa? Voltar para seu cunhado? Vagar pelas estradas com 2 crianças e um bebê a caminho? Tente se abrigar na igreja e depender da caridade pública? Ele balançou a cabeça. Nenhuma dessas opções é boa. Pelo menos aqui vocês terão comida, abrigo e segurança. O resto a gente resolve conforme for aparecendo. Maria pensou nas opções. Ele estava certo. Nenhuma delas era viável. E olhando para aquele homem do outro lado da mesa, com seus olhos tristes, mas gentis, sua voz calma, suas mãos fortes, mas cuidadosas, ela sentiu que podia confiar nele. Só até o bebê nascer, ela disse, e eu trabalho. Não sou fardo morto. Posso cozinhar, lavar, limpar, cuidar da horta, das galinhas. Ganho minha estadia. Você está grávida, Joaquim apontou. Não deveria estar trabalhando pesado. Trabalhei até o último dia nas 2 gestações anteriores. Maria respondeu com um sorriso cansado. Trabalhar é o que eu sei fazer. Joaquim suspirou, mas concordou. Está bem, mas nada de trabalho pesado. E se sentir dores, para imediatamente. Assim começou o arranjo estranho. Maria e as crianças ocuparam um dos quartos. Joaquim manteve o seu. Eles estabeleceram rotinas cuidadosas. Maria acordava primeiro, preparava o café da manhã. Joaquim e os trabalhadores saíam para o campo. Maria cuidava da casa, da horta, dos animais domésticos. Pedro ajudava como podia, Ana brincava no terreiro. As refeições eram feitas em relativo silêncio no começo. Joaquim não era homem de muitas palavras, e Maria estava acostumada a comer calada depois de 2 anos sob o olhar crítico de Dona Josefina. Mas Pedro, criança afinal de contas, começou a fazer perguntas. Senhor Joaquim, quantos pés de café o senhor tem? Umas 3.000 mudas, mais ou menos. É muito? É uma quantia média. Dá para viver se os preços estiverem bons. E aquele cavalo, Tempestade, ele é bravo? Não, é manso como um cordeiro. Só o nome é que assusta. Ana, mais tímida, observava tudo com olhos grandes. Mas aos poucos ela também se soltou. Uma manhã, apareceu na cozinha carregando um gatinho laranja que encontrara no celeiro. Posso ficar com ele? Ela perguntou a Joaquim, os olhos brilhando de esperança. Joaquim olhou para o bichinho miando no colo da menina. Ele tem nome. Ana pensou seriamente. Laranja. Joaquim não conseguiu conter um sorriso. Era o primeiro sorriso genuíno de Maria via em seu rosto. Laranja pode ficar, mas você cuida dele, dá comida, água. Combinado? Combinado!
Ana pulou de alegria. Aos poucos, a vida na fazenda encontrou ritmo. Maria revelou-se cozinheira excelente, transformando ingredientes simples em refeições saborosas que faziam José Inácio e Manuel elogiarem efusivamente. Ela cuidava da horta com dedicação, plantou temperos e hortaliças, mantinha a casa limpa e organizada de um jeito que não era há anos. Joaquim, por sua vez, tratava todos com respeito cuidadoso. Nunca levantava a voz, nunca fazia exigências absurdas. Quando Pedro pediu para aprender a montar, ele passou tardes ensinando o menino com paciência infinita. Quando Ana teve pesadelos, foi ele quem trouxe chá de camomila e ficou sentado no corredor até ela voltar a dormir, para Maria poder descansar. Mas como Joaquim previra, as notícias se espalharam. Na vila, as línguas começaram a trabalhar. Dona Josefina, é claro, foi a primeira a espalhar o veneno. Na feira do domingo, ela contou a todos que quisessem ouvir que Maria seduzira o pobre fazendeiro viúvo, que provavelmente já estava grávida de outro homem quando José morrera, que não se podia confiar em mulheres assim. As mulheres da vila cochichavam nas portas das casas. Os homens trocavam olhares significativos quando Joaquim aparecia para comprar provisões. O Padre Domingos, franzido o senho toda vez que alguém mencionava a situação. Joaquim ignorava tudo isso. Ia à vila, fazia seus negócios, voltava para casa. Não dava satisfações, não se justificava. Sua vida era dele e ele não devia explicações a ninguém. Mas Maria sentia o peso da desaprovação toda vez que tinha que ir à vila. Os olhares de julgamento, as conversas que cessavam quando ela passava, as portas que se fechavam. Uma vez, uma mulher cuspiu no chão quando Maria passou. Outra vez, crianças jogaram pedras em Pedro, chamando-o de bastardo. Pedro chegou em casa com um corte na testa, segurando as lágrimas com todas as forças. Maria limpou o ferimento, mas não conseguiu limpar a humilhação dos olhos do filho. Joaquim, ao saber, ficou furioso de um jeito silencioso e perigoso. No dia seguinte, ele foi até a casa do pai das crianças que jogaram pedras. Não gritou, não ameaçou. Apenas disse, com aquela voz calma e firme: "Seus filhos machucaram o menino que vive sob minha proteção. Se acontecer de novo, vou me considerar ofendido pessoalmente, e o senhor não quer me ter como inimigo." A mensagem foi clara. As pedras pararam, mas a pressão social continuava aumentando. E foi quando o Padre Domingos decidiu tomar uma atitude. Uma tarde, ele apareceu na fazenda montado em sua mula. Joaquim o recebeu educadamente, como recebia todos os visitantes, mas sem entusiasmo particular. "Joaquim, meu filho", o padre começou, sentando-se pesadamente na sala, enquanto Maria servia café. "Vim aqui como amigo e como pastor preocupado com sua alma." "Minha alma está bem, padre", Joaquim disse secamente. "Mas será que está? A situação aqui", o padre gesticulou vagamente, "está causando escândalo na comunidade. Uma mulher sozinha vivendo sob seu teto, sem laços de sangue, sem casamento. Uma viúva grávida com 2 crianças que não tinha para onde ir." Joaquim corrigiu. "Entendo sua compaixão, meu filho. É louvável. Mas há maneiras adequadas de se exercer caridade. A igreja tem o orfanato. Dona Maria e as crianças seriam bem cuidadas lá." Maria, que servia o café, quase deixou a xícara cair. O orfanato. Ela conhecia aquele lugar. Crianças dormindo em galpões frios, comida escassa, trabalho forçado, separação de famílias. Ela preferia morrer na rua. "O orfanato não é opção", Joaquim disse firmemente. "Mas, Joaquim, pense em sua reputação, nas aparências, o que as pessoas estão dizendo." "O que as pessoas dizem não me interessa." "Eu deveria interessar. Você é um homem respeitável, com negócios a conduzir. Esta situação pode prejudicá-lo e prejudica também a Dona Maria. Sua reputação já está..." "Já está o quê, padre?" Joaquim se levantou e havia algo de perigoso em sua voz calma. "Já está manchada por aceitar abrigo que eu ofereci,
por não morrer na chuva com seus filhos? Que tipo de reputação ela deveria defender exatamente? O padre se levantou também. Não seja irracional, Joaquim. Há regras sociais, normas. São importantes. Sabe o que eu acho das regras sociais que dizem que é melhor uma mulher grávida morrer na rua do que aceitar ajuda de um homem decente? Joaquim caminhou até a porta e a abriu. Acho que são regras que não merecem ser seguidas. O padre ficou vermelho. Está cometendo um erro. Os negociantes podem recusar trabalhar com você. Os vizinhos podem fazer o que quiserem. Dona Maria e as crianças ficam. Esta é minha decisão final. Padre Domingos saiu bufando de indignação. Maria tinha lágrimas nos olhos ao olhar para Joaquim. Ele acabara de arriscar sua posição social, seus negócios, talvez até seu sustento, por ela e pelos filhos. Por que está fazendo isso? Ela perguntou baixinho. Não nos conhece, não nos deve nada. Joaquim ficou olhando pela janela para as plantações que se estendiam sob o sol da tarde. Quando falou, sua voz era baixa, carregada de uma dor antiga. Quando minha esposa morreu, ele começou. Eu não estava aqui. Estava na vila, resolvendo negócios. Ela começou o trabalho de parto sozinha, só com uma escrava velha para ajudar. Quando cheguei, já era tarde. Vi Isabel morrer. Vi meu filho morrer. E não pude fazer nada. Ele virou-se para olhar Maria. Desde então, toda vez que vejo alguém em perigo, alguém que precisa de ajuda, só consigo pensar. E se fosse Isabel? E se fosse meu filho? Eu gostaria que alguém tivesse ajudado. Então eu ajudo. É simples assim. Maria não disse nada. Apenas assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosas. Naquela noite, Maria acreditou que não veria o amanhecer. Mas o destino tinha outros planos. E eles viriam montados em um cavalo. Mas a visita do padre não foi o fim das pressões. Foi apenas o começo. Nos dias seguintes, vizinhos que antes cumprimentavam Joaquim começaram a virar o rosto. Na venda, o dono cobrou preços mais altos. Na feira, outros fazendeiros pararam de fazer negócios com ele. Joaquim suportou tudo em silêncio, mas Maria via a tensão crescendo em seus ombros. Ela se sentia culpada. Por sua causa, um homem bom estava sofrendo consequências injustas. Foi então que teve uma ideia. Era audaciosa, talvez até insana, mas era a única solução que via. Ela esperou até o jantar, quando Pedro e Ana já estavam dormindo. Joaquim lia à luz de uma vela, como fazia todas as noites. Maria sentou-se na cadeira em frente a ele. Joaquim, ela disse usando o nome dele pela primeira vez sem o Senhor. Ele ergueu os olhos do livro. Eu tenho uma proposta. Ele fechou o livro. Estou ouvindo. Maria respirou fundo. O problema não é eu e as crianças estarmos aqui. O problema é estarmos aqui sem um casamento. Se casássemos, os falatórios parariam. Você recuperaria sua reputação. Os negócios voltariam ao normal. Joaquim a observou por um longo momento. Você está me pedindo em casamento? Maria sentiu o rosto esquentar. Não seria um casamento de verdade, seria apenas no papel. Por conveniência. Você continuaria com sua vida, eu com a minha. Mas aos olhos do mundo, seria respeitável. E o que você ganha com isso? Um nome para meu bebê, proteção para meus filhos, e a certeza de não estar arruinando a vida do homem que nos salvou. Joaquim ficou em silêncio por tanto tempo que Maria começou a se arrepender de ter falado. Então ele disse, não. O coração de Maria afundou. Eu entendo. Foi presunção minha. Não, você não entendeu, Joaquim interrompeu. Não vou me casar com você apenas para resolver aparências. Se for para casar, vou fazer direito. Vou dar meu nome a você e às crianças. Vou assumir o bebê como meu. Vou ser marido e pai de verdade, não só no papel. Maria ficou sem palavras. Joaquim continuou. Não vou mentir dizendo que estou apaixonado. Não sei se serei capaz de amar de novo como amei Isabel. Mas posso oferecer respeito, parceria, proteção. Posso construir uma família baseada nisso, se for suficiente para você. Maria olhou para aquele homem. Em poucas semanas, ele dera mais dignidade a ela e aos filhos do que receberam em 2 anos na casa do cunhado.
Ele era gentil, trabalhador, íntegro. Não era amor, mas era algo mais sólido que muitos casamentos que começavam com amor. É suficiente, ela disse baixinho. Joaquim assentiu. Então vamos fazer isso direito. Vou falar com o padre amanhã. E assim, em uma manhã fria de abril de 1847, Joaquim Alves da Silva e Maria das Dores se casaram na pequena igreja da vila. A cerimônia foi simples, com poucos presentes. José Inácio e Manuel estavam lá, sorridentes. Alguns vizinhos curiosos apareceram. Dona Josefina, é claro, não compareceu, mas o veneno de sua língua continuaria espalhando dúvidas pela região por anos. Pedro usava roupas novas que Joaquim comprara. Ana segurava um buquê de flores silvestres que ela mesma colhera. Maria usava um vestido simples, mas limpo, azul claro, que ressaltava seus olhos. Quando o padre Domingos perguntou se Joaquim aceitava Maria como esposa, ele respondeu: aceito, com voz firme e clara. Quando perguntou se Maria aceitava Joaquim como marido, ela olhou nos olhos dele e disse: aceito. E pela primeira vez em anos, sentiu que estava fazendo uma escolha, não sendo arrastada pelo destino. Eles trocaram alianças simples de prata. Joaquim beijou a mão de Maria, um gesto respeitoso e gentil. E então foram marido e mulher perante Deus e a lei. De volta à fazenda, José Inácio e Manuel tinham preparado uma pequena celebração. Havia comida farta, música simples de viola, risadas. Pedro aprendeu passos de dança. Ana comeu rapadura até ficar com dor de barriga. Maria riu, genuinamente riu, e percebeu o quanto tempo havia passado desde a última vez. Joaquim a observava do outro lado da sala e pensou que talvez, apenas talvez, aquela casa finalmente começasse a sentir-se como um lar novamente. Mas a felicidade que florescia teria que ser testada, e a ameaça viria de onde menos esperavam. Os primeiros meses de casamento foram estranhos. Maria e Joaquim mantinham quartos separados, como acordado. Ela cuidava da casa, ele da lavoura. Tratavam-se com cortesia cuidadosa, como dois estranhos dividindo espaço e tentando não incomodar um ao outro. Mas aos poucos, sem que percebessem, os limites começaram a se dissolver. Começou com pequenas coisas. Joaquim perguntava a opinião de Maria sobre quando plantar certas culturas. Maria pedia conselho dele sobre como lidar com um Pedro cada vez mais questionador. Conversas no pôr do sol, sentados na varanda, tornaram-se rotina. Joaquim ensinou Pedro não apenas a montar, mas a cuidar dos animais, a conhecer a terra, a ler sinais de chuva nas nuvens. O menino bebia cada palavra, faminto por uma figura paterna que nunca tivera realmente, nem mesmo quando o próprio pai era vivo. Ana seguia Joaquim pela fazenda como uma sombra pequena. Ele fazia cavalinhos de pau para ela, consertava sua boneca de pano quando o braço descolou, contava histórias antes de dormir. A menina começou a chamá-lo de padrinho, depois pai, em momentos de esquecimento, e finalmente pai, simplesmente, com naturalidade absoluta. Maria via tudo isso e sentia o coração se apertando de uma maneira que não sabia nomear. Não era paixão arrebatadora, era algo mais profundo, mais calmo. Era o reconhecimento de um homem bom, de um parceiro confiável, de alguém que não apenas salvara suas vidas, mas estava construindo uma vida com eles. A barriga de Maria crescia. Joaquim insistia que ela descansasse mais e acabou contratando uma moça da vila, Benedita, para ajudar com os trabalhos pesados. Maria ficava agradecida, mas também inquieta. Não estava acostumada a ser cuidada. Uma noite, já próxima ao fim da gestação, ela acordou com cólicas. Não eram contrações de parto, apenas o bebê se mexendo forte, um pé ou cotovelo pressionando contra suas costelas. Maria gemeu baixinho, tentando encontrar uma posição confortável. Bateram suavemente à porta. "Maria, está bem?" Ela pensou em dizer que sim, mas outra cólica veio. Só o bebê mexendo muito. Joaquim entrou carregando uma vela. Sentou-se na beira da cama, mantendo distância respeitosa. "Quer que chame Dona Olívia?" Ela era a parteira da região.
Não, ainda não. Não é hora. Só está incomodando. Isabel, Joaquim começou. Depois parou. Era a primeira vez que falava o nome da esposa morta com Maria. Isabel dizia que massagem nas costas ajudava nos últimos meses. Maria hesitou. Depois, assentiu. Virou-se de lado. As mãos de Joaquim, grandes e calejadas, foram surpreendentemente gentis nas costas dela, fazendo movimentos circulares que aliviavam a tensão. Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio. Então Maria disse baixinho: "Você ainda sente falta dela?" "Todos os dias", Joaquim respondeu honestamente. Mas não do jeito que sentia no começo. Antes era dor aguda, como uma ferida aberta. Agora é saudade suave, como a lembrança de um sonho bom. Ela foi importante, mas a vida continua. "Você acha que ela ficaria brava por você ter se casado de novo?" Joaquim pensou. Isabel era prática. Ela gostaria de saber que a casa não está vazia, que tem crianças rindo no terreiro, que tem comida na mesa e calor no fogão. Acho que ela aprovaria. "Eu não sou ela", Maria disse, e havia insegurança em sua voz. "Não posso ser o que ela foi para você. Não estou pedindo que seja. Você é Maria, e isso é mais que suficiente." No mês seguinte, em uma madrugada de lua cheia, o bebê decidiu que estava na hora. Maria acordou com contrações fortes. Joaquim correu para buscar Dona Olívia. Pedro e Ana foram mandados para a casa de José Inácio, apesar dos protestos de Pedro, que queria ficar e ajudar. O trabalho de parto durou 8 horas. Joaquim ficou fora do quarto, como era costume, mas próximo à porta, ouvindo cada gemido, cada grito. As memórias de Isabel morrendo voltaram com força total. Suas mãos tremiam. Ele rezava, sem saber exatamente para quem ou o quê, apenas repetindo: "Não de novo, por favor, não de novo." E então, quando o sol já estava alto, veio o som do primeiro choro. Forte, indignado, vigoroso. Um bebê saudável protestando contra o mundo frio fora do ventre. Dona Olívia abriu a porta sorrindo. "É uma menina, saudável e com bons pulmões. E a mãe está bem." Joaquim quase desabou de alívio. Entrou no quarto. Maria estava pálida, suada, exausta, mas viva. E nos braços dela, embrulhada em um pano limpo, uma criatura minúscula de cabelos escuros como os de Joaquim e pele rosada. "Quer segurá-la?" Maria perguntou. Joaquim sentou-se com cuidado na beira da cama. Maria colocou o bebê em seus braços. A criança era tão pequena, tão perfeita, pesava quase nada. Ela abriu os olhos por um segundo, 2 pontos escuros olhando para ele, antes de fechar novamente. Algo se rompeu dentro de Joaquim. Lágrimas que ele não derramara nem no funeral de Isabel começaram a cair. Ele chorou, segurando aquele bebê. Chorou pela esposa que perdera, pelo filho que nunca conhecera, por todos os anos de solidão e dor. E chorou também de alívio, de gratidão, de uma felicidade assustadora que não sabia se merecia. "Como vamos chamá-la?" ele perguntou quando conseguiu falar. Maria sorriu, cansada, mas radiante. "Esperança, porque foi o que você nos deu." Joaquim olhou para Maria, para o bebê em seus braços, para a luz do sol entrando pela janela, iluminando aquele quarto que fora vazio por tanto tempo, e percebeu que aquilo não era mais um arranjo de conveniência. Era uma família, deles. Esperança cresceu rápido, saudável e esperta. Tinha os olhos do pai. Joaquim nem pensava mais nela como filha de criação. Ela era simplesmente sua filha. Tinha também a determinação da mãe. Antes dos 6 meses, já tentava engatinhar. Antes de 1 ano, dava os primeiros passos cambaleantes, enquanto Pedro e Ana aplaudiam. A fazenda prosperava. Maria revelou-se não apenas boa dona de casa, mas excelente administradora. Ela reorganizou a despensa, implementou sistemas de rotação de culturas na horta, que aumentaram a produção. Negociou melhores preços na venda, porque conhecia o valor justo das coisas. Joaquim, que sempre fora competente, mas desinteressado, encontrou nova motivação. Expandiu as plantações de café.
Comprou mais terra de um vizinho falido, investiu em melhorias, não por ganância, mas porque agora tinha uma família para prover, um futuro para construir. As crianças floresceram. Pedro, agora com 9 anos, lia tudo o que caía em suas mãos e sonhava em estudar em uma escola de verdade. Ana, com 6, revelou talento para desenho e passava horas desenhando flores, animais, cenas da fazenda. Esperança era o sol que iluminava todos os dias, com seu riso fácil e curiosidade infinita. Os domingos se tornaram especiais. Depois da missa, a família voltava para casa e fazia refeições grandes e demoradas. Joaquim ensinou Maria a jogar xadrez. Ela ensinou a ele receitas que a mãe lhe passara. Pedro tocava flauta mal, mas entusiasticamente. Ana cantava com voz doce. Esperança batia palmas sem ritmo nenhum. E todos riam juntos. Foi em um desses domingos que Joaquim e Maria finalmente conversaram sobre o que ambos sentiam, mas nenhum queria admitir primeiro. Eles estavam na varanda, olhando o pôr do sol, depois que as crianças foram dormir. Maria tricotava um casaquinho para a Esperança. Joaquim fumava seu cachimbo de barro. O silêncio entre eles era confortável, do tipo que só existe entre pessoas que realmente se conhecem. Maria, Joaquim disse de repente. Ela ergueu os olhos. Você é feliz aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Sou. Muito. Por quê? Porque às vezes eu olho para você e penso que merece mais. Um marido de verdade. Um casamento de verdade. Joaquim Alves da Silva, Maria disse baixando o tricô. Se você acha que não é marido de verdade depois de tudo que fez, depois de criar meus filhos como seus, depois de me dar um lar e dignidade, então você é mais tolo do que parece. Mas nós nunca, ele gesticulou vagamente, sem jeito. Maria riu. Era um som maravilhoso. Está tentando me dizer que quer mudar nosso arranjo? Joaquim ficou vermelho até as orelhas. Estou tentando dizer que não sei mais se consigo fingir que isso é só conveniência. Não sei quando aconteceu, mas em algum momento você deixou de ser a viúva que eu acolhi e se tornou a mulher que eu amo. O tricô caiu das mãos de Maria. Ela olhou para aquele homem que a salvara da tempestade, que dera seu nome a seus filhos, que transformara uma casa vazia em um lar cheio de vida. E percebeu que sentia o mesmo. Eu também amo você, ela disse simplesmente. Acho que já amava há algum tempo, só não sabia como dizer. Joaquim pegou a mão dela. Não disseram mais nada, não precisavam. Algumas coisas vão além das palavras. Naquela noite, os quartos separados deixaram de existir. O casamento de conveniência se tornou casamento de verdade. E a família que fora construída sobre necessidade se consolidou sobre algo muito mais forte, amor genuíno, conquistado dia após dia, tijolo sobre tijolo. Mas a felicidade deles seria testada uma última vez. Era um dia comum de feira, quase 2 anos depois do casamento. Joaquim foi à vila vender café e comprar provisões. Maria ficou em casa com Esperança, que estava com febre leve. Pedro e Ana foram com o pai, ansiosos pela aventura semanal. Na praça central da vila, entre as barracas de verduras e os gritos de vendedores, Joaquim encontrou um fantasma do passado. Antônio, o cunhado de Maria, estava parado junto a uma carroça, visivelmente decaído. Suas roupas estavam surradas, o rosto marcado por privações. Ao ver Joaquim, seus olhos se iluminaram com algo que parecia cobiça. Joaquim Alves, ele chamou, aproximando-se. Quanto tempo? Joaquim respondeu com um aceno frio. Pedro e Ana imediatamente se posicionaram atrás do pai, reconhecendo no homem aquele que participara de sua expulsão naquela noite terrível. Soube que se casou com Maria. Antônio continuou, ignorando a hostilidade. Bom negócio. Sempre foi trabalhadora. Ele falava como se discutisse gado, não família. Se tem algo a dizer, diga rápido. Estou ocupado. Antônio sorriu, mas era um sorriso de cobra.
Na verdade, vim procurá-lo justamente sobre isso. Tenho um assunto de negócios a discutir. Joaquim esperou, o rosto impassível. Veja bem, Antônio começou. Meu irmão José, Deus o tenha, deixou algumas dívidas quando morreu. Dívidas que, tecnicamente, Maria herdou. Agora que ela é sua esposa, essas dívidas passam a ser suas também. É a lei. Que dívidas? Joaquim perguntou friamente. Antônio puxou papéis amassados do bolso. Empréstimos que José pegou comigo, registrados aqui. Total de 200 mil réis com juros acumulados de 2 anos. Você pode pagar agora ou podemos fazer um arranjo. Joaquim pegou os papéis. Examinou com cuidado. Os documentos pareciam legítimos à primeira vista, com assinaturas e selos. Mas algo estava errado. As datas não batiam. Os valores eram absurdos para um tropeiro simples como José. Esses papéis são falsos, Joaquim disse calmamente, devolvendo-os. O rosto de Antônio se fechou. Falsos? Está me chamando de mentiroso? Estou dizendo que esses documentos não valem nada. Meu irmão trabalhou com José. Sei exatamente quanto ele ganhava e devia. Não havia nenhuma dívida de 200 mil réis. Está defendendo um morto e vai deixar a viúva dele sofrer as consequências? Porque se você não pagar, vou até o juiz. E sabe o que acontece quando dívidas não são pagas? A esposa pode ser obrigada a trabalhar para quitar. Ou pior, os bens podem ser confiscados. Era uma ameaça clara. Joaquim sentiu a raiva subindo, quente e perigosa, mas manteve a voz calma. Você tem 1 semana para sair desta vila e nunca mais voltar. Se eu vir sua cara novamente, se ouvir que está espalhando mentiras sobre minha esposa, se tentar de qualquer forma prejudicá-la, vai descobrir que sou paciente até certo ponto. E você acabou de atingir esse ponto. Antônio deu um passo atrás, sentindo a ameaça real na voz controlada de Joaquim. Mas sua cobiça era maior que sua prudência. Você não pode me ameaçar. Tenho direitos. Vou ao juiz ainda hoje. Vá, Joaquim disse, e eu vou com você. E vamos ver o que o juiz pensa desses documentos falsos. Falsificar dívidas é crime, sabia? Pode dar prisão. Vai querer arriscar? Antônio abriu a boca, fechou. A multidão na feira começava a prestar atenção na discussão. Alguns homens que conheciam e respeitavam Joaquim se aproximaram, em apoio silencioso. Foi então que Maria apareceu. Ela chegara à vila com Benedita, preocupada porque Joaquim demorara demais. E agora via o cunhado, aquele homem que a expulsara na chuva, tentando extorquir seu marido. Algo dentro dela quebrou. Não medo, não vergonha, raiva pura. Você, ela disse, e sua voz cortou o ar como lâmina. Todos viraram para olhá-la. Você tem a coragem de aparecer aqui depois do que fez? Antônio tentou sorrir. Maria, só vim cobrar o que é meu por direito. Direito? Você me jogou na chuva para morrer. Eu e meus filhos. Não tínhamos para onde ir, não tínhamos comida, não tínhamos nada. E você bateu a porta na nossa cara. A praça ficou em silêncio absoluto. Todos ouviam. Foi sua mulher que... Antônio começou. Não, foi você também. Você ficou parado como sempre, deixando ela me humilhar, deixando ela expulsar suas sobrinhas. Você é covarde, sempre foi, e agora vem aqui com papéis falsos tentando roubar o homem que teve a decência de nos salvar? Padre Domingos estava na praça. Aproximou-se, o rosto sério. Antônio, esses papéis são reais? Antônio gaguejou. São. José assinou. José mal sabia escrever o próprio nome. Maria interrompeu. Essas assinaturas são falsas. Qualquer um que conhecesse meu marido sabe disso. Outros homens da vila que conheceram José examinaram os papéis. Balançaram a cabeça. Não é a letra dele, um disse. E ele nunca pegaria empréstimo desse tamanho, outro confirmou. Antônio percebeu que perdera. A vila inteira estava contra ele, e Joaquim, parado ali com expressão de pedra, era mais respeitado que ele jamais seria. Ele tentou. Saia, Joaquim disse baixo, e não volte, nunca mais.
Antônio olhou ao redor, vendo apenas faces hostis. Pegou os papéis, subiu em sua carroça miserável e saiu da vila sob olhares de desprezo. Nunca mais foi visto naquelas terras. A multidão se dispersou lentamente. Alguns homens deram tapinhas no ombro de Joaquim em aprovação silenciosa. Algumas mulheres acenaram para Maria, que antes evitavam. Padre Domingos se aproximou. "Joaquim, Maria", ele disse, e havia algo de arrependido em sua voz. "Fui injusto com vocês. Deixei aparências falarem mais alto que fatos. Me desculpem." Joaquim assentiu. Maria apenas olhou para o padre por um longo momento antes de fazer o mesmo. De volta à fazenda naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Joaquim e Maria ficaram na varanda, como era seu costume. Ele segurava a mão dela, ela apoiava a cabeça em seu ombro. "Obrigada", ela disse baixinho. "Por quê?" "Por me defender, por nos defender, por me dar voz quando durante tanto tempo ninguém quis ouvir." "Você sempre teve voz", Joaquim respondeu. "Só precisava de alguém que parasse para escutar." Maria ergueu o rosto e o beijou. Não foi um beijo de agradecimento ou obrigação. Foi um beijo de amor verdadeiro, construído lentamente ao longo de meses de parceria, respeito e companheirismo. Os anos passaram. A fazenda se expandiu e prosperou. Pedro cresceu forte e estudioso. Acabou indo estudar na capital aos 14 anos, voltando nas férias com a cabeça cheia de ideias novas. Ana se tornou uma jovem bonita e talentosa. Casou-se aos 18 com um comerciante bom e trabalhador da vila vizinha. Esperança cresceu fiel ao nome, trazendo alegria onde quer que fosse, ajudando a mãe a cuidar da casa e fazendo planos de abrir uma escola um dia. Maria e Joaquim envelheceram juntos, cabelos brancos, mãos enrugadas, passos mais lentos. Mas ainda se sentavam na varanda todas as noites. Ainda conversavam sobre tudo e nada, ainda se olhavam com aquele amor tranquilo que só vem de quem construiu algo real juntos. Uma noite, já mais velhos, Joaquim perguntou: "Você se arrepende?" "De quê?" "De tudo. De ter sido expulsa naquela noite. Se não tivesse acontecido, talvez sua vida fosse diferente." Maria pensou. Lembrou da chuva, do frio, do desespero. Lembrou dos anos difíceis na casa de Josefina. Mas lembrou também de Joaquim aparecendo como um cavaleiro na tempestade. Lembrou do casamento, de Esperança nascendo, de Pedro e Ana crescendo felizes, da fazenda virando lar. "Não", ela disse firmemente. "Não me arrependo de nada, porque tudo aquilo me trouxe até você. E isso fez tudo valer a pena." Joaquim a beijou na testa. "Você me salvou naquela noite, sabia?" "Eu? Foi você quem me salvou." "Não", ele insistiu. "Eu estava morto por dentro, vivendo, mas não vivendo. Você e as crianças me devolveram a vida. Me deram razão para acordar de manhã, para plantar, para colher, para construir futuro. Você me salvou." Eles ficaram em silêncio, mãos entrelaçadas, olhando as estrelas sobre a fazenda que construíram juntos. Não foi um conto de fadas, foi algo melhor, foi real. Foi difícil às vezes, doloroso outras vezes, mas sempre verdadeiro. E quando Maria fechou os olhos naquela noite, aos 68 anos, dormindo pacificamente nos braços de Joaquim após 40 anos de casamento, ela foi com um sorriso nos lábios, porque sua vida não foi definida pela tempestade que quase a destruiu, mas pela escolha que um homem bom fez de parar e ajudar, e pela escolha que ela fez de aceitar aquela ajuda e transformá-la em amor. Joaquim viveu mais alguns anos depois dela. Morreu aos 87, cercado por filhos, netos e bisnetos. Seu último pedido foi ser enterrado ao lado de Maria, não de Isabel. "Isabel foi meu primeiro amor", ele explicou a Pedro, agora um homem de 50 e poucos anos. "Mas Maria foi minha vida." E assim termina a história de Maria das Dores e Joaquim Alves da Silva. Uma mulher abandonada sob a chuva e um homem solitário que escolheu ver além das aparências. Juntos, construíram não apenas uma família, mas um legado de dignidade, respeito e amor verdadeiro
que atravessou gerações. Às vezes, o maior lar não é o que herdamos, mas o que construímos com quem escolhe ficar ao nosso lado. Às vezes, os momentos mais escuros da vida são apenas prelúdios para os dias mais luminosos. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que pare no meio da tempestade e diga: venham comigo, vocês não estão sozinhos. E você, o que achou dessa história? Você teria tido a coragem de Joaquim ou a força de Maria? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Quero saber sua opinião. E se essa história te emocionou, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, que sempre há esperança mesmo nas noites mais escuras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E olha, no próximo vídeo tem uma história ainda mais incrível.